Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Gente, as pessoas acham que é fácil seguir Jesus. E quando nós conhecemos Ele pela palavra, quando nós conhecemos a Bíblia, não que ninguém nos ensine, mas que nós mesmos buscamos a verdade e Ele nos ensina através da palavra, nós vamos descobrir a verdadeira doutrina de Deus. Nós crescemos, nós nascemos de pais e de mães, cada um com as suas religiões, e todos acham que religião leva a Deus e não leva. Não leva porque nenhuma religião serve a Deus. Serve sim para afastar as pessoas de Deus. Eu mesmo digo isso por causa própria. Quando Deus, Ele me mostrou a verdade dele na palavra dele, me converteu, me convenceu com o Espírito Santo dentro de mim da verdade, então eu vi que as pessoas estão inutilmente trabalhando em vão, em algo que acha que está servindo a Deus, adorando a Deus e não está. Primeiro, descobri que Deus ele é único de ser exaltado, glorificado e adorado e cultuado e venerado. Terceiro, descobri que só Jesus, o Filho dele, que pagou o preço por nossa vida, por nossa alma, ele é o único que subiu ao céu dos que morreram. O único significa que não existe outro, não existe outras como as religiões pregam por aí, tudo errado. Porque não serve a Deus pela palavra. E elas temem, quando a gente fala da palavra com verdade, elas acham que é mentira. E fica abismada, nossa, nunca vi isso, quem já viu isso? Agora, medo do quê? Porque medo, eles já vivem no engano e numa mentira. E que se eles não saírem das suas religiosidades, em crendice popular, e não começar a acreditar verdadeiramente que Jesus ele é o único que pode nos levar a Deus, o Pai dele, que ele é o único que morreu, mas ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, está vivo. Só Jesus está vivo. Então, essas pessoas não vão chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade e vão perder a verdadeira sabedoria, que é a doutrina da palavra. Vão acreditar que vão fazer o que elas querem e ali é para Deus uma festa, é roupa e mais roupa bonita e não adianta nada. Segundo, aprendi na palavra de Deus que ninguém deve confessar-se os seus erros, os seus pecados diante de um homem. Porque quem perdoa pecado é o homem? Não. Quem perdoa pecado é Jesus Cristo. E as religiosidades, elas têm muito disso aí. Fica fazendo promessas. Se a promessa foi Jesus que já fez a gente, da gente servir a Ele como caminho, como verdade, como justiça e como salvação, porque Ele é o foco. Saiu do nome de Jesus, você já é um desviado, você já é uma desviada, você não está servindo a Deus pela palavra. E muito menos se você chegar diante de um homem e for confessar o que você fez de errado. Teus pecados não vão ser perdoados. Porque você está confiando no homem, que ele também é pecador e ele precisa de Deus para perdoar ele. Então só Jesus salva. Perdoar, se arrepender e confessar para receber misericórdia de Deus, tem que ser ao próprio Deus, através de quem? Do nome dele, Jesus Cristo. Quarto, criança não se batiza. Aí as pessoas quando vê alguém evangélico dizem, mas como é que pode uma criança não se batizar? Achando
que o batismo que ela recebeu vai levar ela para o céu. Com ela cometei de todo tipo de delito, todo tipo de pecado, que a palavra de Deus diz que tem que ter conserto, tem que se arrepender e não fazer mais, para ser uma nova criatura diante de Deus. Primeiro, criança se apresenta. Jesus, ele foi batizado adulto. E ele veio mostrar para o ensinamento aos religiosos que achavam que a sua doutrina era verdadeira, ele veio mostrar uma doutrina diferente do reino de Deus. Ele disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, ou seja, quem não acreditar no que Jesus está falando, será condenado. Ou seja, já está condenado pela palavra. Então, criança não se batiza. Eu precisei me batizar. Porque eu vi que o batismo que eu recebi quando eu era criança apenas foi só um banho. Não estava de acordo com a palavra de Deus. Porque o batismo ficou para a remissão do pecado. Para alguém que se arrepende dos seus pecados e já conhece que Jesus, ele é o único caminho e fez de Jesus o seu Deus, o seu tudo na sua vida. Então é a importância do batismo. É para os adultos, não ficou para a criança. E eu mesma tenho 2 filhos. Foram batizados. Entre aspas, tomaram um banho. Porque eu achava que estava sendo batizado, porque eu não sabia da palavra. Eu não entendia da palavra. Eu fiz algo que alguém já veio ensinar, que não sabe nem ensinar, não sabe nem o que a palavra de Deus significa. E sai ensinando tudo errado para o povo. Mas depois que eu me converti, eu entendi. Que para eles ser batizado mesmo, só se eles encontrar a verdade que é Jesus, se arrepender dos seus atos e receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, aí sim, eles podem se batizar, porque eles já sabem o que é o mal e o que é o bem. Criança se apresenta. Criança, se ela morrer, ela vai direto para Deus. Porque o reino dos céus é das crianças, Jesus falou. Lembre-se que Jesus, uma vez, ele viu as crianças vindo até ele. E as pessoas impediram das crianças chegar até Jesus. E Jesus disse: não os proíba, os pequeninos virem a mim. Porque dos tais é o reino de Deus. Então, o batismo ficou para quem é pecador, que se arrepende. Então, para você aí que acha que é religioso, você acha que isso é errado, você tem que aprender o que é certo. Você tem que estar no foco da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, não é ir na cabeça das pessoas que não sabem nem o que é o Evangelho de Jesus. Não é porque uma pessoa veste uma roupa comprida, ou engravata-se, veste um paletó, e aquela pessoa já tem sabedoria de ensinar, não. E aquela sabedoria ensinada, não. Jesus, ele disse que para ensinar você tem que viver a palavra. Então, alguém que ensina que criança se batiza porque essa pessoa também é batizada, acha que está batizada, mas não acredita na palavra que Jesus deixou, que o batismo é para quem acredita, para quem se arrepende, para quem aceita Jesus como o único Senhor. Então, a pessoa dessa não tem capacidade para ensinar ninguém. Pode ser o Papa lá vindo de Roma, porque lá só sai mentira mesmo. E eu falo que eu não tenho papa na língua, e Jesus, ele me deu espírito, foi de valentia, não foi de covardia. Ensinando pessoas a fazer coisas que está totalmente fora da Bíblia. E ainda diz que é servir a Deus. Quando vê a gente falando algo que é verdadeiro, diz que a gente está doido. Vamos procurar a verdade, para encontrar assim como nós encontrou. Jesus, ele disse que aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Mas as pessoas não querem buscar a verdade. Elas querem viver vivendo na mentira, na ilusão, enganada pelos outros, sem saber onde está a verdade. São um povo que não acredita em nada. Não acredita no sacrifício que Jesus fez.
Não acredita que Jesus é o único que tem poder. Acredita em doutrina que os homens criou aí, para as pessoas se desviar do foco da verdade que é Jesus. Enquanto elas estão preocupadas com essas coisas terrenas, diabólicas que os homens inventaram por aí dizendo, hoje é procissão de santo fulano, santo ciclano. Se a palavra de Deus ela diz que santo é aquele que se separa da imoralidade do que é mal que tem no mundo e vive uma nova criatura, por isso que existe o arrependimento. Então, meus amados, quinta coisa que eu aprendi. Não existem comunhão. Você comungar. Que tem algumas religiosidades por aí que existe isso. Não existe isso. Comunhão é você ter com Jesus. Se você conhece Jesus e você tem comunhão com Jesus, você já tem comunhão com Deus. Se você vive uma vida que é para servir realmente somente a Deus através do Senhor Jesus, então você tem comunhão com Deus. Comunhão não é você pegar um pedaço um pedaço de pão, um pedaço seja do que for, você dizer, colocar na boca, para já comunguei. E não entende nada o que quer dizer comunhão com Deus. Comunhão com Deus é você não abrir mão de servir só a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então as pessoas não estão se chegando a Deus, porque não abandonam suas religiosidades incrédulas do mundo. Porque não querem Jesus na vida dela como único, como exclusivo. E estão colocando mentiras em cima do nome de Jesus. E isso nunca vai acontecer. Porque o que vai acontecer é o que está escrito na palavra de Deus. Como sempre vem acontecendo. E ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode impor, você pode fazer o que você quiser. Você pode achar que a palavra de Deus não vale nada, que o que a gente fala é mentira, e continuar na babaquice que você continua. Os tolos, os nessos, os que não têm falta de entendimento. Jesus, uma vez, ele deixou escrito, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, ou seja, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Vocês não querem buscar o conhecimento da verdade de Deus e ficam esperando que outras pessoas lá, não sei de onde, venham ensinar coisas mentirosas para vocês. E vocês acreditam nisso e muitos morrem acreditando nisso e hão de perder a salvação. Porque não aceitaram Jesus antes de passar dessa vida paralítica. Porque Jesus, ele é o único que está vivo. Não adianta você dizer, viva não sei o quê, viva não sei quem, viva fulano que está. Se não está vivo. Se está mortos. O único é Jesus que está vivo. Agora, quando ele voltar, sim, ele vai levar aqueles que fizeram o bem, vão ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que fizeram o mal, vão ressuscitar também, mas para desprezo e vergonha eterna. Uma vida de sofrimento, de tormento, separada de Jesus. Por quê? Porque não quiseram aceitar e nem buscar a verdade, que é o mandamento de Jesus. Então não adianta você ficar achando, beleza, eu sou isso da igreja, eu faço parte da igreja lá no altar. Será? Adianta você estar no altar e ser participante, você ser alguma coisa de lá, mas você não ser realmente servidora de Deus, do que vai adiantar? Não vai adiantar de nada. Primeiro, quando a gente precisa de uma profissão, entender uma profissão, a gente tem que ter a teoria para poder praticar. Então, você primeiro, para poder ensinar algo de Deus,
ou falar algo para não concordar com coisas mentirosas, você tem primeiro que aprender. Depois que você ter a verdade dentro de você, aí você sim está capacitada por Deus para ensinar qualquer pessoa que não sabe da verdade. Então, meus amados, sabedoria de Deus, da palavra de Deus, você não vai saber na escola da terra, não. Que não é os homens que vai te ensinar. Pelo contrário, os homens só ensinam o que é incredulidade. As pessoas se afastar de Deus. Elas viverem numa ilusão, achando que tudo leva a Deus, e não é assim. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, o Filho dele, o único que morreu, ressuscitou e está vivo. Então tem pessoas que dizem, não sei o quê. Tem que interceder por nós, rogar por nós. Quem é que intercede por nós? Jesus, o único. Que ele é quem está vivo. Os outros demais estão mortos, esperando a volta de Jesus. José está morto, Maria está morta. E os demais estão mortos. O único é Jesus que ressuscitou e está à direita de Deus Pai, o grande e altíssimo todo-poderoso. Então, meus amados, Deus nunca foi religião. Eu aprendi que Deus nunca foi religião. Deus sempre foi palavra e transformação de vida. Tem pessoas que ela não quer ter a vida transformada. Quer viver uma vida de falsidade, de angústia, de ilusão, de incredulidade. E quando fala que Jesus é uma nova vida, elas não querem. Jesus é força, Jesus é poder. Aonde tem a pregação falando do nome de Jesus, a doutrina sendo uma palavra Jesus, tem poder. Muitos são curados, cegos voltarão a enxergar, surdos ouvirão, cadeirantes, paraplégicos andarão novamente, porque é assim, aonde Deus está, tem que se manifestar a presença do poder de Deus. Então, Jesus, ele fala da importância do arrependimento aqui. E quem quiser ser seguidor de Jesus, não pense que é só coisas boas, não. Não pense que servir Jesus é de qualquer jeito, você vive de qualquer maneira, não. Olha aqui o que Jesus falou, que para quem quer servir ele de verdade, vai passar dificuldade do seguidor de Jesus. Ele está dizendo aqui as dificuldades que os verdadeiros seguidores dele vão passar aqui na terra. Ele disse, vim lançar fogo na terra, e que mais quero que já esteja aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha se cumprir-se. Pensais vocês que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, antes discussão, divisão. Então Jesus, ele estava falando antes dele morrer, que ele queria que esse fogo já estivesse aceso e que ele já tivesse cumprido o objetivo, que era morrer e Deus ter ressuscitado ele, para que as pessoas viessem a entendê-lo. Que ele não veio trazer paz à terra, não. Mas antes ele veio trazer espada, divisão. E essa divisão é entre as famílias. Então ele diz aqui, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa.
3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra sua sogra. Por quê? Porque dentro daquela casa, Jesus escolheu um para realmente saber da verdade e da sabedoria dele. E aqueles demais familiares estão vivendo nas trevas, numa religião que não é de Deus, que acha que é de Deus. E ali vai haver discussão, sim, porque aquela pessoa que sabe da verdade vai querer andar de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E aqueles que não acreditam, que não têm esse conhecimento, vão ser contra. Porque eles aprenderam uma maneira diferente, uma maneira errada que eles acham que é certa. E assim, os inimigos do grande, ou seja, do humilde, do privilegiado, seguidor de Jesus, a dificuldade já começa por aí. É os pais, é as mães, é os irmãos, é os amigos, é as pessoas da própria família, que não vai aceitar e vai haver discussão sempre. Então não pense, Jesus e Deus não é só amor, ele é justiça e ele é fogo consumidor. Se você for ensinado que Jesus é só amor e você pode fazer tudo que você acha, você não sabe nada de Deus, você precisa aprender na palavra de Deus. Faça como eu fiz. Faça como outras pessoas fez. E Jesus vai te mostrar a verdadeira verdade. Eu não precisei que ninguém viesse me dizer. Eu não precisei de ninguém me ensinar. Eu me encontrei aqui, na Bíblia Sagrada. Primeiro, eu me encontrei com a palavra. Depois que Deus me ensinou e me revelou a verdade, aí sim, eu busquei um lugar, um templo, para adorar a Ele. Um templo onde se reúne todos para falar somente no nome de Deus, do Senhor Jesus, porque só eles dois é o que conta. O resto por aí é Baal, é servir aos demônios, não é servir a Deus. Então, se você não quer perder seu tempo, envelhecer, perdendo o seu tempo, achando que você fez algo que era para Deus e Ele não recebeu, então venha para a verdade. Busque na palavra de Deus a verdadeira sabedoria, que é Jesus. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta e só Jesus faz milagres. Quando diz que só Jesus ele pode todas as coisas, porque o nome dele está acima de tudo, de todas as coisas, ele é o único que pode fazer algo por você e por mim. Não adianta você clamar a outras coisas que não está escrito na Bíblia, a outro nome que Deus não deixou para a gente se apegar, porque o único que está vivo é Jesus. E aqui ele fala sobre a importância do arrependimento. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que ele falou dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o seu sacrifício. E respondendo, disse-lhe Jesus: pensais vocês que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo morrereis. Então, o que foi que ele quis dizer? Morrer, todo mundo sabe que vai morrer nessa vida. Mas Jesus, ele veio sempre falar da morte eterna, da morte espiritual, da morte que é alguém morrer sem ter Jesus do seu lado
e ir para o fogo do inferno sofrer toda a eternidade. Ali é a morte que ele falou. Foi dessa morte que Jesus veio dizer. Pessoas que não aceitam Jesus, que não se arrependem do que está fazendo, e a palavra de Deus diz que não faça isso, e faz. Se morrer e não se arrepender e não se apegar a Jesus como o único Salvador de suas vidas, é para lá que vão. Por quê? Porque não deram crédito à palavra do Deus vivo. Porque não acreditaram no ensinamento de Jesus. Só falaram em Jesus de boca, mas o coração estava longe de Deus. Como diz a palavra de Deus, esse povo em vão me adora. Você já pensou o que é você adorar em vão? Você está adorando algo, achando que Deus vai receber, Ele não vai receber? Não vai chegar nem lá no primeiro céu, nem no segundo céu, muito menos no terceiro céu, que é onde é o trono de Deus. Porque você adora só de boca, mas com o coração você não acredita que Ele é de verdade. E Jesus, Ele é assim. Se você acredita que Ele é de verdade, se você acredita que o ensinamento dele é verdade, você segue. Você segue a palavra, você não quer nem saber. Pode vir outras doutrinas, pode vir o que for. Você só vai servir aquilo que você tem certeza no seu coração. Que Jesus te revelou que Ele é o caminho para se chegar a Deus. Não existe outras pessoas, não existe outros nomes que possa levar a Deus, só Jesus, o Filho dele. Na transfiguração, quando Jesus ainda estava na terra, os discípulos estavam caminhando com Jesus e viu Jesus se transfigurar. O seu rosto ficou resplandecente em luz, branco como uma neve. E quando eles olharam, eles viram Elias e Moisés falando com ele. E dali em diante, ele viu uma voz, uma nuvem cobriu todo o território daquele lugar onde ele estava. E eles ouviram uma voz dizendo: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi." O próprio Deus, o próprio Pai de Jesus, ele falou dentro das nuvens e os discípulos ouviram. E o que foi que Deus mandou eles entender, eles ouvir o que Jesus tinha para ensinar? Que ouvisse a ele, porque ele era o filho dele, que ele tinha prazer. Então Jesus, Deus, ou seja, Jesus é muito amado por Deus. Jesus, ele veio ensinar o mandamento de Deus. Não foi mandamento de mulher, não foi mandamento de homem, não foi mandamento de menino, não. Jesus, ele veio de onde ele já estava. Desde a fundação do mundo, Jesus já existia com Deus. Que ele falou. Ele fez todas as coisas, Deus. Deus, ele nunca teve mãe. E também ele nunca teve mulher. Veja que maravilha. Se Deus tivesse mulher, ou se tivesse tido mulher, ele tinha deixado escrito. Mas não, Jesus já habitava com ele no céu, antes de Jesus, pelo Espírito Santo, ser revestido em Maria, uma mulher da terra. Então Jesus, ele sempre foi o quê? Filho de Deus Altíssimo, e já existia antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser formado, Jesus já vivia com Deus. Que quando ele fez tudo, fez o mundo, fez as aves, fez os animais, aí ele disse: agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você olha para o homem, você vê Jesus.
você vê a imagem de Deus. Porque Deus, ele disse para o filho dele que ele ia fazer, mas junto com ele, que ele disse, façamos. Então Jesus já existia junto de Deus. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se você quer ver Deus, você quer entender mais ou menos como é Deus, só basta você ver os homens da terra. Porque o homem, ele é glória de Deus. O homem, ele teve o privilégio de Deus fazer ele com as suas próprias mãos. Agora a mulher não. Por que a mulher é fraca? E para ela se tornar forte, ela tem que conhecer Jesus. Porque a mulher que não conhece Jesus, ela continua fraca. Uma débil, uma astuta, uma louca, desvarada, que faz coisa, que dá na telha, que faz o que quiser, achando que está certo sem estar. Mas quando a mulher ela conhece Jesus, aí ela passa a ter valor e força para ela ser uma mulher guerreira, uma mulher virtuosa para enfrentar o mundo. Então, Jesus ele é maravilhoso. O homem é a semelhança de Deus. Só que os homens estão perdendo a essência. Porque eles não estão parecendo com Deus. Eles só parecem com Deus o físico. Mas a sua essência dentro está longe de filhos de Deus. Porque eles deixaram o mal entrar no seu coração e colocar uma erva daninha, uma semente maligna, para destruir uns aos outros. E que para eles voltar à essência de Deus, eles têm que se arrepender dos seus atos, dos seus pecados, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por eles, para eles entenderem que tem uma nova vida, uma nova chance de ser feliz eternamente. Eles se batizarem em Jesus e seguir o nosso Deus. E as mulheres não. As mulheres são glória do homem. Por isso que as mulheres, elas são frágeis. Muitas acham que é uma maquiagem que vai fazer elas poderosas. Que poderosa! Poderosa, a mulher poderosa é aquela que conhece Jesus, que sabe que Jesus o amou. E através de Jesus que as mulheres puderam vir a ter valor na vida. Veja que são muitas por aí. Não tem valor de nada. Por quê? Porque elas estão servas da escravidão, do mal. Elas estão servindo a Satanás. E Jesus, quando encontra uma mulher, e ela encontra Jesus, ele o liberta da escravidão, da prisão das trevas, e faz dessa mulher uma nova criatura. Aí sim é uma mulher poderosa, porque ela entende e sabe que a força que vem dela não é dela, mas vem do Altíssimo, seu Deus, a quem ela deve honra, respeito e decência. E quando alguém sabe o valor que alguém tem, você anda todos os dias com aquele temor de não magoar aquela pessoa que você tanto sabe que tem um grande valor na sua vida. Então a mulher, quando se encontra com Jesus, pela palavra, ela verdadeiramente começa a viver uma vida comportada, com decência, larga tudo das trevas, vulgaridade para trás, porque a velha vida ficou para trás. E com Jesus começou tudo novo, tudo diferente. E Jesus é quem vai mudando a pessoa. Não é da noite para o dia que ninguém muda. Jesus, ele faz milagre, não é mágica. Milagres é para toda eternidade.
mágica, você pode colocar uma maquiagem e todo mundo achar que você é o bonzinho. Mas só Deus sabe quem é você dentro de quatro paredes. Então, Jesus, ele é quem liberta. Jesus é quem salva. Jesus é quem transforma. Jesus é quem traz vida. E é a palavra dele que traz vida. Ele disse: as minhas palavras são vida e espírito. Então, quem acredita na palavra e recebe dentro do coração, Jesus já faz essa vida dessa pessoa ser transformada. Pode vir o que vier, a dificuldade que for, mas essa pessoa vai vencer. Por quê? Porque essa força não vem dessa mulher. Essa força vem de Deus, o Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a palavra de Deus tenha falado em seu coração. Para vocês, agradeço por estar se inscrevendo no meu canal e fazendo com que ele cresça. Fazendo com que mais pessoas possam entrar no conhecimento de Deus. Porque eu sei, ainda que um zombi ri, achando que é os certos e não são, porque aqui a gente está para aprender. Ninguém pense que é sábio aos seus olhos. Se alguém quer ser sábio, tem que ser dentro da palavra de Deus, porque a sabedoria vem de Deus. Então, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo abençoe você cada dia que passe, e que se inscreva no meu canal, para que mais vida sedenta, faminta da palavra de Deus possa encontrar a verdade, que é Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus, Shalom, Adonai.